quando eu falo em melhorar esse ambiente ruminal, eu tenho que lembrar também de toxinas. Dois tipos de toxinas que são importantes, que sempre vão estar presentes. Eu já vou contar por quê. A primeira delas são as endotoxinas, que são toxinas produzidas por bactérias, muito conhecidas também na nutrição de equinos, que é um tema que eu gosto bastante, já estudei bastante também, mas as endotoxinas, então, elas estão muito presentes dentro de qualquer dieta de um animal que é herbívoro e está sendo alimentado com um excesso de grão, ou com uma grande quantidade de grão, porque simplesmente o organismo desse animal não foi concebido pelo criador para digerir grão. Então, o animal herbívoro, como o cavalo e o boi, e quando entra carboidrato rapidamente fermentável, por exemplo, eu vou ter uma produção de endotoxinas, consequência de uma morte de bactérias, liberação de LPS. Aí a gente pode até aprofundar muito isso, mas eu vou falar de uma forma genérica, que são toxinas produzidas devido à mudança da alimentação desses animais. É claro que o cavalo é muito mais sensível a isso que o boi, mas o boi também é sensível. E durante muito tempo nós não olhamos para isso. E nós estamos deixando dinheiro na mesa se a gente deixa de olhar para essa situação das endotoxinas que tem que ser neutralizadas, tem que ser absorvidas dentro do rumen dos bovinos, dos ruminantes. E aí, o combate de endotoxinas é uma parte. Também tem outro tipo de toxina. A endotoxina, ela chama endo, porque está interna, dentro do boi. É produzida ali dentro por ele mesmo, por uma condição alterada dentro do boi. Já a micotoxina, ela vem de fora. Ela é produzida no alimento, enquanto ele está no campo, ou enquanto ele está na armazenagem. E aí, essa micotoxina, que é uma molécula tóxica, extremamente resistente aos processos térmicos, qualquer processo térmico, ela vem do alimento para dentro do boi. Então, tem dois tipos de toxina ali no rumen. Sabe o que elas fazem? Elas botam areia no motor. Elas atrapalham um pouco o resultado que todos esses alimentos que você colocou na dieta, todo o serviço que você já fez bem feito, esses dois tipos de toxina, eles vão atrapalhar, vão botar um pouco de areia no motor. E aí, quando eu tiro essas toxinas da jogada, sequestrando elas, o que eu consigo? De novo, melhorar o potencial de aproveitamento dos alimentos que estão compondo a minha dieta, que foram pagos num valor muito bom para estar ali e que foi e valorizando e otimizando e melhorando o processo, ou melhor, fazendo com que todo o processo de trato, de leitura de coxo, todo o trabalho da minha equipe dê mais resultado lá no final, a hora que eu tiro essas toxinas da jogada. Agora, como eu posso perceber que isso está acontecendo, Marcelo? É fácil de ver. Se você tem sistemas de controle muito bem instalados, muito bem processualmente realizados dentro do confinamento, como, por exemplo, um sistema de leitura de coxo diário, você consegue detectar esse tipo de problema. Você consegue pegar oscilações no consumo, por exemplo. É claro que quando eu tenho alimentos muito contaminados, com cargas altas de toxina, eu tenho reduções bruscas de consumo, são sintomas clínicos, diarreia, surtos de diarreia e morte de animais. Não é isso que eu estou falando hoje. Estou falando hoje para o senhor, que faz tudo certinho, que já está tendo resultado, mas que está deixando um pouco de dinheiro na mesa, porque não está regulando o processo digestivo e tirando essas toxinas da jogada. E para tirar essas toxinas, eu uso as argilas vulcânicas, como, por exemplo, a bentonita. Ela é eficiente no combate tanto das endotoxinas quanto das micotoxinas, ou melhor, de um tipo específico de micotoxinas, que são as micotoxinas polares, como, por exemplo, a aflatoxina, que é muito comum no amendoim, na torta de algodão, em vários alimentos que são colocados ali dentro do confinamento. Bom, então as argilas vulcânicas, como por exemplo a bentonita, elas são uma terceira etapa dessa solução, para otimizar esse processo digestivo, para chegar lá no final e dar uma arroba a mais por boi em 110 dias de coxo. A quarta etapa dessa solução, que me ajuda demais, é quando eu pego moléculas, como, por exemplo, as beta-glucanas, e o MOS, que eu falei anteriormente, também faz isso. Mas as beta-glucanas, elas se ligam especificamente a alguns tipos de micotoxinas que não são captados pela bentonita, e aí eu tenho uma condição de atuar com amplo espectro contra esse tipo de toxinas. Agora, a beta-glucana também é uma molécula que estimula o sistema imune de qualquer animal, inclusive do ser humano. Resposta imune significa defesa orgânica, significa menos animal doente, menos sintoma respiratório dentro do confinamento. Isso eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque esse aí é um bônus.
é um efeito adicional que eu nem ia contar para o senhor, mas já falei. Ela potencialmente melhora muito a resposta imune dos animais, inclusive respostas vacinais. Na literatura científica, a gente consegue achar o resultado positivo da administração de beta-glucana, levando a um maior nível de anticorpos dentro do organismo do animal. E não é só de um animal, não. Isso é pesquisado em cachorro, isso é pesquisado em peixe, isso é pesquisado em cavalo, pesquisado e registrado, não só em bovino. Enfim, então essa última etapa, essas duas moléculas se ligam a tipos específicos de micotoxina para impedir que elas também sejam absorvidas. E aí, essa areia que entraria no motor vai embora nas fezes. E muitas vezes os sintomas de ingestão constante e baixa de micotoxinas não são percebidos, porque o seu controle não está tão ajustado ali no confinamento. E aí é um problema. Por isso que eu preciso agir preventivamente. Por isso que se eu quiser engordar uma arroba mais por boi em 110 dias de coxo, além de trabalhar em todas as áreas, em todos os processos dentro do confinamento, que eu já disse anteriormente, eu tenho que melhorar o processo digestivo e tirar essas toxinas da jogada.